Você se considera uma pessoa saudável 100% do tempo? Marinês, 100% do tempo é difícil, hein? Pois então, eu fiz uma pergunta para os meus clientes. Quais são as suas maiores dificuldades de se manter saudável? E faço a mesma pergunta para você. E quem ganhou? Quem foi o campeão de vendas? É muito difícil se manter saudável quando tem aquela vontade de comer doce. Eu não vivo sem um docinho. Eu sou formiga, então eu preciso de doce. Lembrando que os doces nos inflamam mais. Quando a gente come mais doce, a gente sente mais fome. E isso também vale para as pessoas que ingerem bebidas alcoólicas, porque o álcool aumenta a larica, aumenta a vontade de comer doces. E o doce, o que faz no nosso corpo? O doce aumenta os níveis de glicose no nosso sangue, que deixa as nossas células carameladas. Gostou? Quando aparecem aquelas manchas na sua pele, é porque o seu colágeno está caramelado. Então, meu Deus, caramelo na pele, caramelo no sangue, na minha célula, tô docinho. Então, é uma dificuldade para as pessoas se manterem saudáveis quando elas precisam comer mais doce. Mas o que fazer para diminuir essa vontade de comer doce? Primeiramente, vamos diminuir os receptores para o sabor doce na sua boca. Lembrando que as papilas gustativas se renovam a cada 7 dias. E se você conseguir colocar novos receptores, vai diminuir essa sua vontade de comer doce. Você já percebeu que quando você faz o jejum intermitente, por exemplo, e você vai comer um alimento que a princípio é doce, ele está mais doce que o usual? Fez alguma correlação? Então, quando você tiver vontade de comer doce, procure sempre na refeição anterior a isso comer alimentos amargos ou alimentos mais ácidos. Eles vão formar novos receptores e você vai ter menos vontade de comer doce. O que você acha de, a partir de agora, tirar o açúcar e o adoçante? Marinês, adoçante também? Sim, porque ele vai fazer estímulo para esses receptores do sabor doce na sua boca. Então, mas Marinês, eu preciso de um docinho, eu não vivo sem um docinho. Existe um melhor horário para comer este doce? Sim, o melhor horário é comer como sobremesa do almoço. Claro, em pequenas quantidades, saboreie, faça desse doce uma iguaria, coma menos, mas deguste ele. E isso não tem maiores problemas, não vai interferir na sua saudabilidade. Outra coisa que as pessoas relataram para mim foi o quê? Ser saudável custa caro. Mas será que custa tão caro assim? Quando você usa as farinhas de oleaginosas para fazer preparações, elas são caras realmente. Mas será que não vale a pena você comprar aquela semente, aquela oleaginosa, triturar e usar nas suas preparações? Isso pode ser uma saída. Quando você usa, por exemplo, uma amêndoa com casca, você está aumentando a quantidade de fibra quando você liquidifica ela ou processa ela, o custo acaba sendo menor. E se você preferir os alimentos que são de época, eles têm um custo menor, além de serem muito mais nutritivos. Será que você está indo para o supermercado com uma lista de compras ou você está comprando mais do que você deve? Ou você esqueceu que você tinha aquele alimento, seja na geladeira ou na despensa da sua casa? Marinês, você tem razão. Às vezes eu acabo comprando 2 vezes aquele produto porque eu acho que eu não tenho mais ele em casa. Nisso você gasta mais e a gente tem que pensar no tempo de validade daquele alimento e que você está consumindo. Então, coloque tudo na ponta do lápis. Será que realmente comer saudável é caro ou isso é um pré-conceito seu de ter uma alimentação saudável ao longo da semana? Outra coisa que as pessoas falam é em relação à rotina alimentar. Como ser saudável com uma rotina alimentar toda confusa? Primeiramente, faça o planejamento e a organização da sua semana. Procure ir em feiras
empórios, supermercados, analise os valores dos alimentos que habitualmente você come. Para quê? Para enxugar um pouco e você ter um cardápio mais saudável. E aquela bebidinha alcoólica? Ah, Marinês, no final de semana eu preciso de um vinho, de uma cerveja. Você conhece aquela frase? Eu mereço. Mas será que realmente você merece? O quanto de bebida alcoólica que você consome em um final de semana? Ah, Marinês, sei lá, né? Mas eu preciso ficar feliz. Mas eu garanto que você pode ser feliz ingerindo sua bebida alcoólica sem deixar de ser saudável. Para isso, você precisa moderar na quantidade. Verifique o quanto de bebida alcoólica que você está tomando durante o seu final de semana, por exemplo. Eu tomo uma garrafa de vinho durante o final de semana. Opa! O que você acha de reduzir pela metade? Toma meia garrafa. Depois que você reduziu pela metade, acostumou, tome uma taça de vinho. Lembrando, por exemplo, que quando a gente fala de vinho, ele é um alimento que ativa as sirtuínas, que são substâncias que fazem o aumento do seu telômero para você viver mais. Então, basta uma taça de vinho. Uma taça de vinho te dá a quantidade de resveratrol que você precisa. O seu coração agradece, você rejuvenesce. Então, dá para se manter saudável ingerindo bebidas alcoólicas com moderação. A moderação e o equilíbrio são os segredos para você se manter saudável ao longo da vida. E aí, esse vídeo fez sentido para você? Realmente, aquilo que as pessoas me falaram como as principais dificuldades para se manter saudável, se faz para você também? Fez sentido? Se fez, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Vamos pulverizar com informações relevantes para que todos nós possamos ser mais saudáveis, tomando menos medicamento, mantendo todas as nossas atividades ao longo da nossa vida.